quadrigentésima-93ª reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia marcou o retorno ao encontro presencial após 5 meses de atividades interrompidas e uma plenária por videoconferência com todos os protocolos de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Os diretores e conselheiros estiveram em Brasília nos dias 5, 6 e 7 de agosto para discutir assuntos pertinentes à categoria farmacêutica e à gestão do sistema CFF-CRFs. Walter da Silva Jorge João, presidente do CFF, esclareceu que a entidade atendeu a todas as normativas sanitárias e aos decretos dos governos federal e Distrito Federal e discorreu sobre a necessidade do retorno ao encontro presencial. Primeiro, quero dizer que é uma satisfação poder retornar ao trabalho nesse momento, depois de 5 meses sem qualquer tipo de reunião presencial. E por isso eu acho que é realmente uma satisfação para todos nós. Claro que para esse retorno ao trabalho no formato presencial, nós tivemos a necessidade de adotar uma série de providências, de cuidados, não só relacionado aos conselheiros federais, mas a todos os nossos colaboradores no Conselho Federal de Farmácia. Nós adotamos várias providências. Dentre elas estava, primeiro, a de que nós adquirirmos os testes rápidos para os nossos servidores, para os nossos colaboradores. Depois também o termômetro para verificar a febre de cada um que ingressasse no Conselho Federal. A aquisição de outros equipamentos de proteção individual, como máscara, álcool gel. Contamos também com a colaboração da Medicina do Trabalho, que é uma empresa que trabalha para nós. Foi feito algumas reuniões com os funcionários sobre todos os cuidados que deveriam ser tomados. Providenciaram todo o distanciamento no nosso plenário, para considerar aquele espaçamento que é recomendado de 1,5 m, 2 metros um do outro. Então, foi dado ok por isso. Então, foram adotadas todas as providências necessárias para que o nosso retorno se desse da forma mais tranquila. Mesmo com as atividades presenciais suspensas, o Conselho Federal de Farmácia não interrompeu seu ritmo de trabalho em defesa da saúde da população e da promoção da assistência farmacêutica. Foram adotadas medidas para garantir a segurança dos profissionais e alternativas que os auxiliaram no momento instável da economia. Quero parabenizar também o Conselho Federal, principalmente na pessoa do nosso presidente, Dr. Walter da Silva Jorge João, pelo excelente trabalho que realizou durante esses 5 meses. E, em especial, pela sensibilidade de ter postergado as anuidades dos colegas farmacêuticos e também de ter disponibilizado verba para que os conselhos regionais adquirissem EPIs para distribuir com aqueles farmacêuticos que estivessem na linha de frente e desprotegidos. Então, isso é muito importante porque mostra realmente que o Conselho Federal se preocupa tanto com a população como com os nossos colegas farmacêuticos. A Covid-19 trouxe significativas mudanças e o farmacêutico, como profissional da saúde mais próximo da população, precisou readequar sua rotina de trabalho, incorporando novas atividades, como a realização de testes da Covid-19. E também estamos debatendo sobre a questão dos testes rápidos nas farmácias. Que esses testes rápidos, nós estamos vendo agora que por parte da farmácia já está tendo uma adesão. Como nós estamos tendo no Tocantins mesmo um grande aumento do número de casos, as farmácias estão sendo procuradas, os farmacêuticos estão sendo solicitados para fazer a realização desses testes. Então, hoje no plenário nós estamos discutindo isso e nós estamos vendo que aqui é importante essas reuniões porque nós conhecemos a realidade de cada estado, E estamos vendo que cada um está ali agindo para proteger a sociedade contra essa doença que está aí no mundo inteiro.
Para capacitar os farmacêuticos brasileiros, o CFF lançou o curso Rastreamento em Saúde e Realização de Testes Rápidos para Covid-19 por Farmacêuticos, em sua nova plataforma de ensino online, o EduFarma. O curso foi preparado pelos melhores docentes de forma ágil e fundamentada, com o objetivo de auxiliar os profissionais na ampliação da capacidade de resposta da categoria frente às necessidades em saúde impostas pela pandemia de Covid-19. Nós já temos mais de 4.000 acessos à plataforma. Isso é muito bom, mas essa plataforma está disponível para os mais de 200.000 farmacêuticos. E nós acreditamos que esse número aumentará muito, à medida que cada vez mais farmacêuticos comecem a acessar. E lembre-se, esse é apenas o primeiro curso de uma série de treinamentos e capacitações que o Conselho Federal de Farmácia promoverá para vocês. Farmacêutico e farmacêutica, aproveitem. Esses cursos são todos feitos com uma equipe de expertices e sempre com informações baseadas em evidência, com o objetivo de ajudar você no atendimento dos pacientes no seu dia a dia de trabalho. A pandemia também trouxe outros desafios, como a prescrição e a dispensação na telemedicina com receita digital. Desde o início, o Conselho Federal de Farmácia luta para garantir legalidade, integridade e veracidade dos documentos gerados e a necessidade de assinatura através da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. O assunto foi pauta durante a última reunião plenária. Estamos aqui com Josélia Frade, ela é assessora da presidência do Conselho Federal de Farmácia e fez uma exposição sobre receitas digitais nessa plenária. Josélia, qual foi o motivo dessa apresentação? O motivo da apresentação foi contextualizar os conselheiros sobre todo o histórico, em relação ao tipo de assinatura que é mais seguro do mundo eletrônico, virtual, digital, e quais tipos de assinatura a gente deve defender, a gente deve entender que é o mais seguro para que sejam inseridos em documentos utilizados na área da saúde. Então, nós iniciamos a apresentação mostrando que esse debate de assinatura digital dentro dessa casa, ele se iniciou desde 2008, e depois atualizado em 2011, com a resolução que trata do registro dos farmacêuticos em prontuário eletrônico, por exemplo, que desde essa época já definia que o padrão dessa assinatura tem que ser ICP Brasil. Aí, de lá para cá, algumas coisas foram acontecendo. Nós instituímos, ano passado, um grupo de trabalho nessa casa para discutir a pauta da farmácia digital. E um dos primeiros objetivos de trabalho desse grupo foi aprofundar na discussão sobre receita digital. Aí, essa discussão, que pé que está atualmente, tanto a portaria que define a telemedicina no país, que depois teve até lei sobre o tema, ela aborda o seguinte, que a Anvisa e o Ministério da Saúde que vão definir os padrões, as regras, para que essas receitas sejam emitidas, inclusive para que medicamentos, em que condições. Nesse momento, a DICOL, a Diretoria Colegiada da Anvisa, já pautou agora, nesse final de julho e início de agosto, em 2 reuniões de diretoria colegiada, uma proposta de minuta de resolução de RDC, foi apresentada, mas tirou de pauta, porque eles entendem que precisa de um debate mais ampliado e, inclusive, aguardam a definição, a votação de uma MP, que é a 983. A tramitação de processos nos conselhos esteve interrompida por conta da imposição do isolamento social. Porém, com a revogação da medida provisória 928 de 2020 e a retomada gradual das atividades em todo o Brasil, o fim da suspensão dos prazos processuais foi aprovado na plenária. A Resolução 682 de 2020, que previa esse benefício em decorrência da pandemia, foi revogada pelo plenário do CFF. O Conselho Federal de Farmácia ele tem sido sensível às demandas oriundas da pandemia. Por conta disso, nós cancelamos os prazos processuais, tendo em vista as dificuldades de deslocamento devido à pandemia. Mas agora, já no final da crise, ou então voltando às atividades normais do CFF,
nós revogamos, né, a suspensão e os prazos processuais voltaram a contar. Então, pedimos aos farmacêuticos que têm processo em grau de recurso, né, que fiquem atentos às nossas divulgações. Já saiu no Diário Oficial e os prazos vão voltar a contar, de acordo com a revogação da resolução. Uma grande novidade com essa revogação foi que nós dobramos os prazos para entrar com recurso. Antes os prazos eram 5 dias, agora nós dobramos para 10 dias, tendo em vista as dificuldades de deslocamento devido à pandemia. A retomada gradual ao ritmo normal das atividades nos conselhos de farmácia envolve a retomada da fiscalização, conforme explica o presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro federal pelo Estado do Acre, Romeu Neto. É importante falar sobre a fiscalização, que durante a pandemia ela é contínua, ela está acontecendo, mas é claro que vale ressaltar que é importante a gente garantir a segurança do fiscal, do fiscalizado e da população, que porventura esteja fazendo alguma compra ou que esteja fazendo algum atendimento ali presencial com o farmacêutico. Então a gente preza pela segurança, mas a fiscalização ela continua, só que em caráter mais orientativo. A importância do farmacêutico no cuidado à saúde tem sido amplamente defendida e divulgada pelo CFF. E esse protagonismo profissional é notório também do combate à Covid-19. Inclusive, profissionais estão se voluntariando para participar de ensaios clínicos das vacinas que chegam ao Brasil para testagem. É Maeli Reto, eu sou conselheira pelo Rio e eu participei do ensaio clínico, né, de fase 3 que está acontecendo da vacina de Oxford, né, contra o coronavírus. Eu achei importante a gente que é profissional de saúde, né, se voluntariar para participar. Então, as vacinas só vão chegar quando os ensaios clínicos forem realizados. E que eu achei mais legal foi porque eu fui chamada logo no primeiro grupo, outros farmacêuticos também. Né? Isso mostra que a gente foi reconhecido como um profissional que está na linha de frente, né, de combate à pandemia, né, causada pelo novo coronavírus, né, a pandemia da Covid-19. E isso é super importante, porque a gente acredita na ciência, a gente está vendo muito uso de medicamento indevido, né, no tratamento dessa doença. E é super importante a gente, então, se voluntariar e participar das pesquisas e aí possibilitar o desenvolvimento da vacina. A reunião plenária também foi pauta para o debate sobre o ensino à distância em graduação na área da saúde. As vagas de EAD nesses cursos já ultrapassam 1.300.000. Na farmácia são mais de 100.000. Porém, a presidente da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica, Zilamar Costa, mostrou um dado surpreendente. O número de vagas está caindo. A redução no número de vagas nos cursos EAD em relação ao ano de 2019 muito se deve à ação dos conselhos profissionais, em especial a ação do Conselho Federal de Farmácia, que vem liderando campanhas de conscientização sobre a qualidade dos cursos na área da saúde. E, então, diante de polos, inclusive sem infraestrutura, organização acadêmica não condizente com as diretrizes, o CFF decidiu ano passado que não iria registrar egressos dos cursos EAD, em defesa da sociedade que precisa ter atendimento por profissionais bem formados. Então, essa decisão, junto a inúmeros esclarecimentos para a sociedade sobre o que estava acontecendo com os cursos EAD, com certeza repercutiu num decréscimo desses cursos em torno de 24%, correspondendo a 65.199 vagas a menos do que as existentes em 2019. Então, esse decréscimo, essa queda de vagas, se deve a esse trabalho de conscientização profissional. E também, junto a este fato, ocorreu muitas instituições de EAD extinguiram seus polos, e isso, inclusive, na área da farmácia, gerou menos 10.970 vagas. Então, pela ação conjunta também feita junto ao Fórum dos Conselhos Federais na área da saúde, nós tivemos uma repercussão em toda a área, levando a uma queda de cursos na área EAD. Mesmo com a redução, muitos cursos EAD continuam funcionando normalmente. E já há turmas de farmácia formadas à distância que colam grau esse ano e início do próximo. O CFF já se posicionou contrário ao registro de diplomas de profissionais graduados fora do cenário de prática.
Zilamar Costa fala das providências que serão tomadas pelo Conselho em relação a esse problema. Diante de todo esse panorama, nós vamos estabelecer critérios para o registro de todos os egressos de cursos de farmácia, presenciais e EAD, com base no Marco Legal da Formação Farmacêutica, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs. Assim, vamos observar se a formação foi de acordo com as DCNs, de modo a preservar e assegurar se a formação foi adequada. Isso, inclusive, servirá de alerta aos estudantes para que no início do seu curso vejam se suas instituições realmente estão dentro do que preconiza as diretrizes curriculares nacionais, principalmente em relação à carga horária do curso, que deve ser de 4.000 horas, a integralização de 5 anos, estágios com 20% da carga horária total do curso, e verificando se os mesmos foram distribuídos por áreas relativas aos fármacos, num percentual de 60%, áreas de análises clínicas relativas a 30% e especificidades regionais de 10%. Também considerar se as práticas de atividades profissionais da área de ciências farmacêuticas estão representando 50% da carga horária do curso. E os estágios que são fornecidos pelas instituições, de acordo com as diretrizes, devem contemplar cenários de práticas no SUS, nos diversos níveis de complexidade. Então, dessa forma, nós vamos assegurar que um diploma de curso superior tenha que realmente dar condições adequadas para o exercício profissional e que não gerem problemas para a sociedade. E em defesa da própria sociedade é que o CFF e os demais conselhos da área da saúde são contra uma formação inadequada. Portanto, os encaminhamentos feitos serão de uma análise geral de formação para ocorrer a segurança junto à sociedade. Outros pontos de pauta foram o julgamento de cerca de 1.000 processos administrativos e a necessidade da inserção de farmacêuticos na esfera parlamentar. Com uma representatividade ampliada nas assembleias e câmaras legislativas, no Congresso Nacional e no Senado, a profissão estaria resguardada em questões que influenciam diretamente as prerrogativas da categoria. Nós tivemos sempre um movimento muito forte aqui dentro do Conselho Federal, estimulando que profissionais farmacêuticos pudessem se candidatar, para a Câmara Legislativa, para prefeituras, para assembleias legislativas e também para que pudesse compor aqui a Câmara Federal, para que a gente tivesse sempre um representante farmacêutico em várias regiões do país. Então, o trabalho parlamentar é muito importante e, dessa forma, o Conselho Federal sempre tem apoiado, assim como os regionais também têm apoiado seus candidatos. E, neste momento, a doutora Márcia Saldanha desincompatibilizou aqui do Conselho Federal para ser candidata à Câmara Municipal de Campo Grande e, dessa forma, estamos fazendo de tudo para apoiá-la da melhor maneira possível e, logicamente, lograr êxito nesse pleito eleitoral. Vários outros assuntos foram incluídos na pauta a pedido dos conselheiros federais. Um deles foi a distribuição e comercialização de kits contra a Covid-19 com medicamentos sem eficácia comprovada para esse fim. O conselheiro federal pelo Amapá, Carlos André Oeira Sena, trouxe o assunto à reunião plenária. A conclusão foi a de que a resposta mais efetiva que os conselhos podem dar é a fiscalização por meio dos CRFs onde isso ocorrer. Outro assunto incluído no debate foi a ação das vigilâncias sanitárias contra a atuação clínica dos farmacêuticos nas farmácias. O conselheiro Gedaias Medeiros Pedro, pelo Estado do Espírito Santo, informou que fiscais sanitários ainda tentam barrar o funcionamento dos consultórios farmacêuticos. Isso mesmo depois da regulamentação pelo CFF e da aprovação da Lei nº 13.021 de 2014. O conselheiro também pediu providências do Conselho no sentido de assegurar na ANS que os serviços farmacêuticos sejam incluídos na carteira de serviços de planos de saúde. A assessora da presidência do CFF, Josélia Frade, informou que as duas questões são prioridade na gestão e dependem de revisão das normas vigentes na Anvisa e na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O CFF está trabalhando por isso, a exemplo do que fez em relação à regulamentação dos serviços de vacinação. Uma boa notícia da reunião plenária
é que será verificada a possibilidade técnica e jurídica de abertura das inscrições ao curso Rastreamento em Saúde e Realização de Testes Rápidos para a Covid-19 por farmacêuticos, a estudantes e profissionais de países de língua portuguesa. A capacitação de estudantes em fase final da graduação e de profissionais no exterior contribui para ampliar a força de trabalho à disposição no enfrentamento à Covid-19. E o que é melhor, sem custo extra. A plataforma onde as aulas estão hospedadas pode ser acessada por um número ilimitado de alunos e foi desenvolvida a custo zero pelo setor de tecnologia da informação do CFF. A partir da proposta do conselheiro federal pelo estado do Paraná, Gustavo Pires, 2 novas resoluções serão elaboradas e levadas ao plenário em breve. Os temas a serem regulamentados são o uso da logomarca do Conselho Federal de Farmácia e a unificação dos bancos de dados dos farmacêuticos de todo o país, visando a publicação da demografia farmacêutica no Brasil, um estudo amplo sobre a profissão farmacêutica. Por fim, é importante abordar um tema que, apesar de ter sido incluído na pauta, teve sua discussão adiada para a próxima reunião plenária: a regulamentação da teleconsulta farmacêutica. Em tempos de propostas como a da institucionalização do farmacêutico remoto, a conclusão do plenário foi a de que a regulamentação do atendimento ao paciente precisa ser muito bem abordada para não gerar pleitos de que ela seja aplicada também aos atos inerentes à responsabilidade técnica. O acompanhamento farmacoterapêutico e outros serviços, como a educação em saúde, podem ser realizados virtualmente, porém a dispensação de medicamentos especialmente controlados é ato presencial e privativo do farmacêutico.